Mais um dia, mais um episódio da série de entrevistas sobre o tema A Nova Realidade da Indústria Cinematográfica depois da pandemia Covid-19, o estado atual e futuro da área do cinema. Neste episódio temos uma conversa com o Leandro Vaz da Silva, diretor de fotografia, operador de câmara e um dos representantes da AIP e da APTA. Leandro, olha, obrigada por disponibilizares um bocadinho do teu tempo a falares comigo aqui sobre estas questões da quarentena. A primeira questão que eu gostaria de fazer tem a ver com a tua posição em termos pessoais, ou seja, com a tua situação em termos pessoais e profissionais. Se nos poderias dar algum tipo de ideia breve dos projetos em que estavas envolvido e de que forma é que a quarentena afetou estes projetos e te afetou a ti enquanto profissional de diretor de fotografia, operador de câmara e tudo mais. E Teresa, antes de mais, obrigado em nome da IP por nos convidares para falar aqui contigo um bocadinho sobre isso. Pessoalmente falando, eu trabalho muito como diretor de fotografia na publicidade e também no cinema, como operador e como diretor de fotografia. A nível do contexto de quarentena, eu posso dizer que o meu último trabalho como diretor de fotografia foi por volta do dia 10 ou 11 de março, e nessa altura foi a altura também que, ainda antes da imposição do estado de emergência, a maior parte dos trabalhos cessou, quer por iniciativa das produtoras, quer o contexto foi se generalizando e acho que houve um consenso não falado de que talvez fosse a altura de abrandar. De uma forma mais institucional, porque também parou o trabalho na ficção, do lado da ficção, não é? Eu devia ter começado agora a filmar o filme novo do João Maia em abril, tenho certeza que foi o primeiro produtor de cinema nacional, decidiu, por cautela, adiar o início da rodagem, e na altura até achamos que, na altura até falamos entre nós que será que é um exagero, será que vale mesmo a pena Pois. adiar, e revelou-se claramente a estratégia certa, e foi uma questão de ter uma visão um bocado à frente da curva do que teria por aí a vir. Sim. Mas nós, enquanto business, foi um shutdown completo. Uhum. Do lado mais indústria da coisa, que é a publicidade, Sim. foi um shutdown completo e que se tornou oficial, mais ou menos oficial, porque nós, sim, como profissão, estamos sempre naquele limbo do que é permitido, do que é que não é permitido. Nós nunca, nem sequer estamos na lista das profissões proibidas, nem estamos na lista das profissões permitidas. Então nós existimos ali num limbo legal administrativo. Mas, de certa forma, o que selou o fim das rodagens foi um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa e da Film Commission, que proibiam a filmagem em espaços públicos, o que de certa forma pôs um fim às possibilidades concretas de filmar em Lisboa. E tu estavas a mencionar que és membro da AIP, da Associação de Imagem Portuguesa, que faz parte do grupo maior do IMAGO. A IMAGO lançou em março um guia que tinha tanto a questão de depoimentos das associações nacionais um pouco por todo lado, que faziam parte, pronto, desta maior instituição, e ao mesmo tempo também com algum tipo de recomendações de tipos de ações a tomar a nível governamental e tudo mais. Como é que viste a ação da Imago e de que forma é que isso também refletiu depois da ação da AIP? A ação da Imago foi uma ação concertada um pouco com todas as outras associações profissionais de cinema do mundo, não é? Que foi este contexto de pandemia é completamente inédito para todos, e sendo uma associação muito abrangente, a proposta da Imago é forçosamente genérica, não é? E vários países estão em situações diferentes de combate ao Covid, e apesar de ser muito bem-vinda essa iniciativa da EMAP, sempre vão ter que ser realizadas esforços locais que têm em conta o contexto específico de cada local e de cada business. Nós, na IP, começamos a trabalhar internamente informalmente, digamos assim, num protocolo, fazendo uma consulta não só às outras associações, mas aos técnicos, por já estarem
em contexto de pandemia há mais tempo que nós, também já estavam a normalizar, sobretudo as indústrias do cinema asiáticas, técnicos de Hong Kong, da China, já estavam a voltar normalmente a trabalhar, foram alguns dos técnicos com quem nós falamos, para além das associações. Toda essa informação, esse conhecimento, depois foi canalizado para um documento, esse sim, muito extensivo, muito detalhado e muito completo, que deve estar a ser finalizado hoje, por acaso, por um agrupamento que é a APTA. Não sei se estás ao corrente da existência da APTA. Conta-nos o que é a apta. A APTA neste momento é ainda um agrupamento informal de técnicos de todos os departamentos do cinema. É a primeira vez na história do business em Portugal, que todos os departamentos técnicos sentaram à mesa para discutir as questões inerentes à profissão. Nós começamos esse esforço o ano passado e daí saiu o primeiro guia de condições de trabalho, que é um documento que existe por toda a Europa, para não dizer por todo o mundo, em que se filma, que é um documento que define muito bem quais são as regras de trabalho, de horário, de segurança aplicadas a cada país. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos regras soltas em cá pelos vários agrupamentos técnicos. Os operadores de câmara de que eu faço parte tinham uma... Mas, portanto, foi uma forma de certa forma, centralizar todo este tipo de informações e de guias no só... Centralizar e não só, e tanto centralizado, dá-nos mais, eu não vou dizer força, mas dá-nos mais legitimidade para falar com os nossos parceiros produtores, com os nossos parceiros na tutela. Nós em Portugal também somos um país muito procurado para produções estrangeiras. Sempre fomos um hub de publicidade de serviços do mundo inteiro, dos Estados Unidos à China, passando por todos os países pelo meio, e mais recentemente estamos a começar a ser também muito procurados pela produção de conteúdos para a plataforma de streaming. Esta ideia de consolidar as regras de trabalho é um documento que, quando um produtor estrangeiro procura Portugal para trabalhar, é entregue uma pasta em que ele senta e de uma sentada tem toda a informação, desde horários de trabalho, horários de platô, dos nossos procedimentos, que são muito parecidos a nível mundial, não é? Sim, mas que é sempre importante ter em cada contexto, não é? É muito importante, e para os produtores é uma ferramenta que eu acredito que é fundamental. Esse agrupamento, que foi formado nessa altura, continua a trabalhar até então. E nós, nos primeiros momentos da paragem, começamos a compilar toda essa informação. E trabalhamos num documento que vai sair, creio que muito em breve, se não amanhã, muito em breve, em que não só compila informação de toda a informação disponível a nível internacional sobre o Covid, sobre trabalhar com vírus, sobre a ação dos vírus nas várias superfícies, e tem também uma adenda muito detalhada de como cada departamento deve proceder. E acho que é a primeira vez que é feito um esforço globalizante nesse sentido. Porque com certeza que viste o documento da Film Commission. Sim, já vi, era exatamente isso que eu ia falar. Portanto, no início eu nem sequer tinha tido acesso a este guia, só tive acesso a ele um bocadinho mais tarde. Portanto, eu na altura até consultei o site da AEP e vi que já era possível filmar em Lisboa, que era uma informação que ainda não me tinha chegado, e portanto também gostei desse vosso lado, dessa vossa iniciativa de estar constantemente a atualizar as informações, que na verdade servem para diretores de fotografia, mas servem para qualquer profissional, o que é ótimo. O site é um recurso fundamental para qualquer departamento. Exatamente. E nota-se isso. E, portanto, na altura, tentei procurar para ver se existia algum guia de higiene, de segurança, porque é sempre necessário criar algo específico para a parte dos profissionais deste setor e, portanto, saber que vocês estão a criar esse documento, mesmo pormenorizado, acho que isso é extraordinário, porque, na verdade, o do Film Commission acaba por ser um bocadinho mais geral. É um bocado genérico, mas eu pessoalmente e nós, enquanto associação, aplaudimos todos os esforços de disseminar informação e não sei se também estás ao corrente, várias produtoras estão a criar os seus protocolos. Eu não tenho muito acesso ao que passa na televisão, mas eu sei que as grandes produtoras de conteúdos televisivos já têm os seus protocolos, algumas produtoras de cinema nacionais e de serviços e de publicidade já começam a ter também os seus protocolos. Agora, forçosamente, são protocolos que, como não contemplam a parte técnica do trabalho, pecam por um bocado por defeito. A vantagem de uma associação, de um agrupamento, no caso, como é a APTA e da qual a IP faz parte, é que é pensada de baixo para cima. Então, quando nós analisamos o problema de baixo para cima, são resolvidas questões muito particulares. É óbvio que
mais uma vez aplaudo a iniciativa da Film Commission, Uhum. mas as determinações da DGS não chegam ao ponto de como é que funciona com uma câmara. Quem é que agarra na câmara, quem é que põe o olho na câmara, não é? Sim, 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 São sim, todas sim. questões muito específicas aos departamentos. A APTA, como ainda existe numa estrutura informal, ainda não temos, nunca passamos à associação. Por enquanto é o agrupamento profissional de técnicos de audiovisual, em breve que procuramos o estatuto de associação, mas mesmo em agrupamento informal já tivemos uma reunião com a tutela, com o secretário de Estado da Cultura e também com o ICA, e que todas estas questões foram discutidas. Eu acho que houve ali não sei se foi mais uma vez, por um desejo de trabalhar, o Conselho de Ministros, que teve lugar exatamente ao mesmo tempo que a nossa reunião, já acrescentou uma linha. Existe uma linha, não é um artigo, mas é uma linha em que cria uma exclusão para a regra do ajuntamento de 10 pessoas, para a possibilidade de ocorrerem filmagens profissionais. Sim. Infelizmente, esse documento não foi acompanhado pelas regras, por Sim. um documento oficial de regras. Ou há aí um pequeno desfazamento do tempo. Mas chegou, que é o que não é mau. Já chegou, sim, sim, sim. E mesmo assim, e não havendo, como tu sabes, certamente já estão produtoras a filmar. Sim, aliás, tinha sido uma das indicações, por exemplo, eu tinha contactado a Lisbon Film Commission e eles próprios tinham indicado que, mesmo enquanto não existia um guia, que sugeriam às produtoras para criarem os seus próprios guias, para criar as suas próprias regras, de forma a conseguir possibilitar este retorno às rodagens. Mas por acaso queria saber se nos podias dar um bocadinho de luz sobre algum tipo de dinâmicas que vão ter forçosamente que ser alteradas, assim, alguns dos Com destaques certeza. desse documento. Uma coisa interessante é que as produtoras começaram a filmar, apesar de não existir um documento oficial nem nosso nem da DGS, existe um work in progress desse documento que está a ser circulado pelos técnicos e chegou às produtoras e à Associação de Produtores, que era um work in progress para ser melhorado. Mas as produtoras começaram a filmar, do que eu tenho percebido, e na criação dos próprios protocolos, têm tido em conta e têm levado atenção ao nosso protocolo, mesmo ainda na fase work in progress, que é muito, muito positivo. E eu não sei se estás ao corrente, a IP tem uma programação de lives de Instagram Sim, 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 que sim. está a acontecer com alguma frequência, e nós, esta semana, na terça, creio, houve um live da EIP todo dedicado ao regresso à atividade no contexto de pandemia. E alguns dos intervenientes foram exatamente membros da equipa que já esteve a filmar. E foi muito elucidativo. Mais uma vez falando de baixo para cima. Tudo vai ser um bocado diferente. Tudo vai demorar um pouco mais tempo e vamos ter que ter um redobrar de atenção a cada passo, não é? Desde os cuidados que nós procuramos estabelecer no protocolo, vem de muito antes da filmagem. Na preparação, sempre que possível, dá prioridade ao teletrabalho. Sempre trabalhar a partir de conteúdos que já existam, digitais, imagens de arquivo, conteúdos digitais capturados para o efeito. Na parte da técnica, fazer uma abordagem faseada às reparagens técnicas, nunca tentar evitar a aglomeração de pessoas, fazer por etapas. Na preparação, normalmente as casas de aluguer são confrontadas com terem que preparar vários filmes ao mesmo tempo, tentar fasear a preparação. As próprias casas de aluguer têm os seus protocolos que respeitam não só o dos técnicos, mas também os protocolos dos fabricantes de equipamento para a desinfecção do mesmo. Na rodagem, em contexto de rodagem, um princípio basilar para funcionarmos em rodagem no futuro, e eu acho que deve ser aplicado para a sociedade em geral, é uma ideia que nós vamos buscar mais uma vez dos nossos colegas de Hong Kong, que já estão a filmar há quase um mês, estão em filmagens, e também vem num contexto cultural que é, o que eles me disseram foi, como nós não conseguimos vacinas e testes para todos, nós partimos do princípio que estamos todos infectados e que somos todos um vetor de contágio e agentes de contaminação. A partir do momento que toda a gente se considera um É possível vetor de completamente contágio, diferente logo, claro, age e claro, claro, leva o claro. seu dia-a-dia com todas as precauções. Então, tendo isso como uma regra basilar, toda a nossa abordagem à preparação do dia é feita num contexto de distanciamento, de utilização de EPIs e disponibilização de EPIs por todos os departamentos, sendo disponibilizado pela produtora sem prejuízo dos técnicos procurarem o seu próprio equipamento. Algumas normas em contexto de rodagem, a criação de circuitos fechados de manutenção do equipamento,
espaços próprios, como manutenção de equipamento, criação de áreas de desinfecção em platô. Numa perspectiva mais exaustiva, que eu não sei se já conseguiu ser implementado ou não, recorrermos à presença de técnicos de saúde no trabalho e médicos de saúde no trabalho no platô para fazer medições, para fazer esclarecimentos. Então, vamos falar então concretamente destas rodagens que aconteceram. Existe, de facto, ganha um certo lastro, não é, a esta produção. Mas ele acontece em períodos determinados do dia, né? O dia começa e a abordagem que nós sugerimos é o trabalho faseado, ou seja, a arte trabalha a seguir a eletricidade, a seguir a maquinaria, a seguir a intracâmara, a seguir os autores. Esse trabalho faseado parece que é lento, mas como retiramos também pessoas do platô forçosamente, acaba por ser um platô mais silencioso, mais calmo, mais Sim. organizado. Por acaso, deixa-me E, só perguntar uma coisa, porque uma das questões que claro, ressurge sempre para mim quando penso nesse tipo de dinâmicas é a questão dos orçamentos, ou seja, existe mais procura por mais materiais e existe uma necessidade de retorno às filmagens, às rodagens, mas também existe a questão do dinheiro. claro, vamos mais uma vez falando objetivamente da publicidade, que obviamente foi o primeiro business a voltar, não é? O cinema trabalha com tempos mais lentos e com tempos de preparação mais espaçados, mas a publicidade é um meio que tem um turnaround muito rápido, foi forçosamente o primeiro a bater com a realidade de filmar em Covid. O assistente de realização dessa primeira filmagem que aconteceu agora, o que ele diz é que todos os dias foram concluídos antes do tempo previsto. Gastou-se menos tempo. É óbvio que é um contexto de. E mais uma vez, vamos ter que nos habituar, não é? Porque mesmo dentro mesmo dentro já deste período de estado de emergência e tal, às vezes as pessoas não é uma questão de quebrar o protocolo, mas avançam para um passo bem, Sim, tentam sim, sim, procurar sim. nós temos que reeducar-nos a manter essa distância, não é? E essa reeducação aplica-se a estes protocolos. Os técnicos que trabalham na publicidade e no cinema em Portugal são de um calibre elevadíssimo, elevadíssimo. São pessoas que trabalham em produções do mundo inteiro, com técnicos do mundo inteiro, e nós, por sermos um destino, um país de destino de produções, a nossa força de trabalho é muito, muito, muito experiente e muito acostumada a lidar com várias situações de filmagem, e esta é só mais uma. Não é? A gente filmar, a questão do filmar em Covid, no limite, não é diferente de filmar com fogo, de filmar com num sítio em que o ar não pode ser respirado ou temos que usar algum tipo de proteção extra. Então acaba por ser uma situação nova, mas habituarmos a situações novas é um bocado Faz parte o, do faz core parte do do nosso trabalho. trabalho. Faz Sim. parte do trabalho. Então, o que é que eu percebi de falar com as pessoas que fizeram nesse filme? O arranque matinal é mais lento. Nós introduzimos uma coisa que agora, em contexto de pandemia, que já se fazia nas produções estrangeiras e muitas delas filmadas em Portugal, que é um briefing de segurança no princípio do dia. O dia começa com um briefing de segurança do assistente de realização, que lembra todas as precauções que temos que ter, onde buscar equipamento de proteção individual, onde se desinfetar, e, para além disso, engloba também situações eventuais de risco que possam ocorrer na rodagem, todas essas situações. E é uma prática estrangeira que nós também já estamos habituados, porque sempre que fazemos aqui um filme estrangeiro, Exato, quer uma acabam por longa, importar isso também para aqui. Sim, sempre, sim, sim. sempre, sempre, sempre trabalhamos com briefings desse género. O dia aqui começou com o briefing, logo a seguir as equipas começam a trabalhar por fases. A ideia das equipas trabalharem por fases é um bocado contra a natura e contraproducente para um técnico de cinema que funciona. Nós funcionamos um bocado como um pit de Fórmula 1, Uhum. todos em sentido, Sim, e sim. trabalhamos muito rápido em bursts de atividade e paramos logo. Não vai poder ser assim. Agora vamos trabalhar por departamentos, não podemos estar todos no platô ao mesmo tempo, mas o feedback que eu tenho é que a habituação é de uma manhã. É uma questão super fácil de lidar, e o dia, mais uma vez, é mais silencioso, um bocado mais organizado e vai decorrendo de forma natural, porque o trabalho por fases já era assim o nosso trabalho, não é? A gente só pode iluminar o que a arte montou e a gente só pode filmar o que a iluminação iluminou, então nós já trabalhávamos assim de certa forma. Só estamos a estender as precauções em relação à prevenção do contágio à nossa forma natural de trabalhar. A parte financeira tem aqui dois lados. Por um lado, uma das razões por nós tivemos a iniciativa de criar o nosso protocolo dos técnicos é porque, pela natureza das coisas, as lógicas do mercado às vezes funcionam, são forças opostas. São parceiras, mas acabam por ser opostas. Ou seja, o mercado, quando quiser trabalhar e quando quiser investir, vai ter que investir, vai ter que trabalhar, e nós vamos ter que estar prontos
para dar resposta a isso. Então, por isso é que o nosso protocolo começou a ser preparado muito antes de sequer de controlar a nossa curva de contágio. Então, nós queríamos estar preparados para quando o mercado precisasse de trabalhar, porque infelizmente as lógicas do mercado não esperam, não têm em consideração. Pronto, o que é que acontece agora? Nós, forçosamente, por trabalharmos todos com os equipamentos de proteção, com as viseiras e tal, o nosso dia de trabalho é muito mais desgastante. Uma das coisas que nós estamos a fazer é tentar pôr um termo nas horas possíveis de trabalhar. Em publicidade, muitas vezes trabalhávamos horas impraticáveis, 10, 15, 20 horas, mais do que um dia normal de trabalho. Não é? Então, nestas primeiras rodagens, isso tem sido observado. Uma rodagem que eu teria feito antigamente num dia de muitas horas extras, foram feitas em 2 dias muito calmos. E o que é que acontece? Tem um certo custo inerente do lado da produção, mas também nós trabalharmos dentro dos nossos horários normais de trabalho acaba por mitigar isso no sentido de não haver horas extras, que são horas muito caras para a produção. Mas o que é que vai determinar isso? O que é que vai determinar como é que nós vamos trabalhar, não é? Porque, e nós não podemos pensar que os técnicos não vão estar responsáveis por essa excessiva carga financeira, porque se os produtores não puderem trabalhar, os técnicos também não trabalham, então vai ser sempre, forçosamente, vai ser repartida a realidade de trabalhar nesse contexto. Mas, como nós falamos na estrutura de baixo para cima, eu acho que vai ser muito importante no topo, parte de quem cria os conteúdos, perceber e adaptar a forma como nós filmamos, ou seja, talvez não possamos filmar num dia 30 planos, talvez nós possamos filmar 20 planos num dia. Quando antigamente fazíamos 3 mudanças de decor num dia, talvez não possamos fazer 3, possamos fazer uma, ou idealmente filmamos no mesmo decor. Volto a lembrar, os decors têm que ser previamente desinfetados, tem que ter o equipamento, tem que ser outra vez desinfetado, arrumado e transportado. No limite, os próprios scripts vão ter que ser adaptados, não é? Então nós estamos num momento em que acabamos de fazer um puxar o travão de mão, paramos todos e estamos todos a voltar a ganhar momentum agora. Sim. E eu creio que isso vai acontecer. Sim, e olhando aqui, por exemplo, recordo-me dos valores que foram anunciados ainda durante a quarentena em termos da situação laboral de uma parte dos profissionais do setor, tendo em conta também estas novas dinâmicas de trabalho, como é que prevês que poderá ser, porventura, a reinserção destes trabalhadores no setor? Porque já é uma situação bastante precária. Nós temos 2 problemas nesse sentido muito graves. Nós, à precariedade, aliamos um outro fator que é a intermitência. São coisas que se juntam para criar uma tempestade perfeita negativa para os funcionários do setor nesta altura. Não só temos veículos precários de trabalho, que somos todos freelancers pela natureza da profissão, e mais uma vez, quando falando aqui como representante da IP e dos técnicos de cinema, vou falar sempre só da indústria do cinema e da publicidade, porque, por exemplo, todas as pessoas um exemplo hipotético, mas que se aplica a este contexto, quem ia filmar, quem ia fazer uma ficção, quem ia filmar uma longa em março, abril, maio, para fazer esses filmes, não pôde aceitar mais trabalho para maio, junho, julho, estás a perceber? Sim. Porque nós, quando somos abordados para participar no projeto, isso acontece 3 meses antes e quando nós aceitamos, nós já estamos a desvincular-nos de projetos 4 ou 5 meses para a frente. Então, como a gente já falou no início, a publicidade, como ela acontece e desenrola de forma mais rápida, vai ser mais fácil para os trabalhadores de quem fazia mais publicidade e estava bem da publicidade voltar, enquanto indústria, de uma forma mais rápida. Quem trabalha mais com cinema e com filmes de fundo vai ter um problema. Porque, por exemplo, enquanto os orçamentos da publicidade podem ser ajustados, os scripts podem ser ajustados, o cinema tem um problema mais grave, que é os filmes que estão a ser filmados agora, em contexto de pandemia, já foram financiados anos atrás. Então, nós vamos ter, por um lado, custos no que toca a todos os protocolos de prevenção e o dinheiro não dá para esticar a nível de semanas de trabalho. Porque se a gente na publicidade, uma coisa que uma publicidade que fazia em um dia, fazem 2. Ou então repensar os planos e fazer o filme com menos planos, de uma forma mais simples. O cinema não é muito complicado fazer essa ginástica. Mas isso leva-me também à questão de o que é que tu avalias em termos das ações que foram tomadas. Como eu estava a falar da nossa situação, né? Nós, os meus colegas, em geral, que recorreram aos apoios da Segurança Social e de outras instituições, como a GDA e etc., sobretudo do lado da Segurança Social, a coisa funciona de forma um pouco insuficiente. Como nos foi dito na reunião com a Totel, infelizmente nós não temos tamanho de indústria que permita a criação
de uma associação, porque noutros países esse esforço é feito pelas associações. A IATSE, a AEC, as grandes associações profissionais, elas acabam por ser elas responsáveis pelos fundos de pensão, fundos de invalidez, fundos de emergência, por uma questão de tamanho da indústria e de valores que a indústria movimenta e pela dimensão da associação. Nós não temos associações nessa dimensão. Então, como nós não temos do lado do laboral associações com dimensões que possam ter essa intervenção, nós estamos limitados a todos os apoios que estão qualquer trabalhador precário. Com a agravante da intermitência. Por exemplo, o ICA disponibilizou às produtoras a tranche respectiva à fase de produção. Ou seja, os filmes estavam a ser preparados agora, as produtoras têm a possibilidade, se assim o entenderem, recorrer ao ICA para ceder a fundos que, de outra forma, não teriam acesso até estarem a filmar. Agora, o que acontece é que na prática esse apoio fica afunilado na produção, não é? Eu não sei como é que esse apoio vai poder ajudar um técnico do cinema que deveria estar a filmar agora e não está. Não é? Então existe um problema grave. Agora, o problema não é um problema, é um problema de estrutura e do vácuo legislativo em que nós nos encontramos. Porque, infelizmente, é uma questão que nós vamos ter uma guerra que nós já estamos a comprar com Ministérios do Trabalho e de Finanças, não propriamente com a cultura. Apesar de, porque a própria, nós não temos, como a Alemanha fez e como outros países fizeram, com apoios diretos aos artistas e a fundo perdido, nós não, é irreal pensar que Portugal tem muito brutalmente falando, nós não temos esse dinheiro, não temos esse tamanho, não temos esse dinheiro e a nossa cultura como indústria não representa não tem uma representatividade que leva à existência desses fundos. Mas a ideia que eu fiquei nessa reunião é que nós vamos encontrar na tutela parceiros para essa luta, porque eu acho que na cultura nós vamos encontrar parceiros muito interessados em acabar com este vazio que é a nossa existência profissional, porque não existe uma legislação de trabalho que se aplique ao trabalho que nós fazemos. Não é? No mais básico que seja as horas, qualquer técnico de cinema trabalha por uma semana, uma pessoa normal trabalha em 2 ou 3. Claro. Então, nós existimos num vazio que tem que ser resolvido antes de nós conseguirmos chegar a uma situação em que os apoios sejam... Pois, portanto, basicamente, eu sinto que este período está a trazer ao de cima certos problemas que já tínhamos desde há bastante tempo e simplesmente completamente problemas e oportunidades. Sim, exatamente. Exato, mas problemas e o facto destes problemas virem à tona criam oportunidade para falarmos deles. Exatamente. Por exemplo, a APTA, apesar de ser um agrupamento que tem 1 ano e pouco, sentamos à mesa com a tutela e é a primeira vez em 20 ou 30 anos que de cinema enquanto indústria em Portugal, em que os técnicos sentam à mesa para falar com os responsáveis no governo da área, ainda que no caso não tenha sido de uma forma, num contexto exploratório, não é? Porque nós somos um agrupamento ainda informal, mas a ideia é toda formalizar-nos e no futuro talvez fazermos parte de reuniões e de estratégicas e ter uma outra palavra a dizer nos destinos da nossa indústria no âmbito da cultura. E tu estás sempre a falar da questão de ser de baixo para cima, que é algo que é realmente fundamental até mesmo para quem está lá em cima também perceber o que é que poderá fazer nestas circunstâncias. Portanto, muitas vezes são tomadas medidas, mas não são consideradas as pessoas que realmente estão em campo e que realmente fazem com que isso possa acontecer. Portanto, é importante haver esse diálogo entre todos os níveis desta pirâmide. Porque do ponto de vista, por exemplo, dos apoios da segurança social, é manifestamente insuficiente. O acesso ao apoio é muito condicionado. Agora, os obstáculos de acesso ao apoio são inúmeros. São inúmeros e levam em conta coisas como o volume de trabalho em tempos anteriores, que não podem ser aplicados no contexto de Covid, e outra vez, coisas tão técnicas e práticas como a nossa faturação não tem nada a ver com o nosso volume de trabalho. Exatamente. Nada. Às vezes acontece 30, 60, 90, 120 depois. E usarem a nossa data da faturação como a nossa data de atividade é perverso.
claro. em certos casos. Sim, É perverso. o facto disto não estar previsto sequer, pronto, também só está a realçar mais um problema que nós temos e que neste momento faz com que muitos profissionais estejam numa situação completamente instável e isso Desesperante, desesperante. Desesperante. O que eu tenho, como é que a coisa tem sido. Existe ali uma espécie de um teto de vidro em que, não por má vontade, mas é difícil a comunicação. Não é? É difícil a comunicação. Esta, propriamente falando desta iniciativa do ICA de disponibilizar as tranches que seriam normalmente usadas na produção, é uma ótima ideia. Só que, no meu caso, por exemplo, vou usar o meu caso em particular, eu ia filmar em abril, não é? Devia ter começado a filmar em abril. O nosso filme passou para julho, agosto, setembro, talvez. Qualquer técnico desse filme só vai receber após a primeira semana de trabalho. Ainda que tenha havido essa disponibilização, até ele filtrar todo a indústria e chegar ao técnico, vão passar meses. isso é completamente incomportável neste momento e Não, mas qual é que é o problema? Como a gente já falou, o nosso problema não é de agora, o problema tem 20 anos, tem 20 e 30, tem décadas e décadas e décadas de falta de vontade de lidar com o problema, porque é um problema muito complexo, não é? Porque a partir do momento que tu abordas os intermitentes e os precários, vais tocar em todos os recibos verdes, todos os trabalhadores do país que trabalham em recibos verdes, nomeadamente trabalhadores do governo. Como indústria, nós somos muito, 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 muito fragilizados. Então o que é que eu tenho visto acontecer? Mais uma vez, de baixo para cima, tem havido a organização dos técnicos. Muito, muito concretamente, num exemplo tem funcionado, por exemplo, há um grupo no Facebook, que é o da União Audiovisual, que junta todos os técnicos do espetáculo, já fora do contexto de cinema, mas junta todos os técnicos, desde trabalhadores do circo a trabalhadores de pós-produção, a trabalhadores a atores, artistas, junto em que há um esforço, uma espécie de. A gente está a fazer um crowdsourcing do apoio. Mas do apoio de situações limite. Só que não tem que comer, não tem que beber, não tem medicamentos. Estamos a tentar. Tem aparecido vários esforços nesse sentido. O que é que mostra? O que é que este contexto vem nos mostrar? Que nós estávamos claramente despreparados. Nós não temos um fundo de emergência, não existe um fundo de contingência para isto. sim, e a verdade é que o Fundo de Emergência das Artes, os resultados foram anunciados hoje, hoje é dia 14 de maio. De maio, já estamos há 2 meses. Estamos a Exatamente. 2 meses. E mesmo assim, e mais uma vez, primeiro, do ponto de vista legislativo, nós não estamos contemplados. Temos que ganhar essa expressividade. O SENA-STE, que é o sindicato, tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. Aconselho a todos os meus colegas que vejam esta entrevista e que não sejam ainda que se tornem membros do SENA. Agora, existe um outro lado que é um profundo desconhecimento das entidades oficiais sobre o que é a nossa profissão, sobre como que ela funciona. Não sei, também deves ter lembrado da ideia do Festival da RTP. Sim, 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 lembro-me. No limite, eu acho louvável. Sim, aqui ninguém está a dizer mal das intenções, ou seja, as intenções, regra geral, não foram más. Não foram más. Agora, também, por exemplo, agora esta iniciativa do ICA em parceria com a Netflix. Mais uma vez, é uma forma um pouco realista de fazer o apoio chegar aos técnicos. É uma forma um bocado limitada de ver o trabalho. Né? Acabam por ver o cinema como realizadores, produtores, argumentistas e atores. Mas há toda uma tropa que faz acontecer. Por muito insuficiente que seja este apoio, acho que são 150 mil euros, e, por outro lado, louvável que ele exista, como é que ele vai chegar a um grupista, ou a um técnico de efeitos especiais, ou um assistente de guarda-roupa, o bottom line, que mantém este business a funcionar, nunca é contemplado. E o que é que a gente tira do contexto da pandemia? Infelizmente, mostra todas as fragilidades do sistema, né, que são muitas. Basta falhar. Nós vivemos de cheque para cheque, trabalho para trabalho, produção para produção, e assim que ela falha, nós entramos numa situação de ruptura. Mas uma coisa que eu também sinto daquilo que tu estás a dizer, e acho que também vai chegar aí, que é a parte do potencial deste momento para realizar realmente uma alteração e mudar as coisas para o melhor, tanto em termos de emergência como em termos da vida normal, porque a verdade é que há muitos problemas que nos marcavam desde há muito tempo e, portanto, isto parece ser a altura ideal, porque tu estavas a falar da questão dos grupos, tem sido extraordinário ver a união das pessoas, tanto em termos de cada setor, como a solidariedade que existe entre cidadão,
é extremamente fenomenal e realmente isto pode ser um momento de transformação, não só em termos da dinâmica de trabalho, mas até mesmo na forma como as pessoas são representadas e como são ouvidas. É procurar a oportunidade no meio da dificuldade, não é? Exatamente. Olha, Leandro, obrigada. Foi um prazer falar contigo e foi bastante elucidativo, eu acho, e acho que vai ser ótimo para as pessoas também terem um bocadinho noção do que está a ser feito, o que é que vai ser feito e quais é que poderão ser as nossas perspectivas para este futuro. E pronto, olha, obrigada. Obrigado eu pela oportunidade.